Bom dia, boa tarde, boa noite, youtubers do canal. Tudo bem com vocês? Hoje, dando prosseguimento ao CI 4093, iremos tratar do assunto de retardamento de sinais. Uma outra aplicação interessante para as portas NAND, disparadoras ou inversores disparadores consiste em circuitos de retardo de pulsos ou formas de onda. Podemos retardar a borda positiva ou a transição positiva, podemos retardar a borda negativa ou a transição negativa e, finalmente, podemos fazer os dois retardos. O que significa isso? Às vezes um circuito manda um sinal que não é para ser recebido, digamos assim, na hora. Ele precisa literalmente de um retardo ou um atraso ou esterese para que ele possa funcionar de uma forma adequada e mandar e receber o pulso ou o sinal de uma forma correta. Na figura 11, temos o primeiro circuito que serve para retardar a transição positiva. Seria esse circuito, consiste na uma porta do CI 4093 que está ligada na primeira entrada em série com um resistor e um capacitor, e a segunda entrada ligada entre os dois, e ela vai receber um sinal e vai fazer a saída do sinal. E aqui temos as formas de onda que são registradas no osciloscópio. O que significa o A, o B e o C? É onde você vai ligar a sonda do osciloscópio. O A, você vai obter essa forma de onda, uma forma de onda quadrada. Se você ligando a sonda do osciloscópio na ponta B, você vai obter essa forma de onda. E a C seria a forma negativa. E aqui, exatamente nesse ponto e nesse ponto, que nós temos o retardo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. E vou mostrar o primeiro circuito para vocês. Aí antes, como eu vou utilizar, vamos dizer assim, o gerador de função do circuito anterior, ele vai mandar para o circuito uma frequência de 2.130 Hz. E aqui está o circuito. Só desligar a bancada dá para vocês perceberem o sinal. Como não tem no osciloscópio, a demonstração vai ser uma demonstração visual através desse LED de alto brilho. Perdão. O tempo de retardo positivo aqui,
o tempo de retardo positivo ou o tempo de retardamento da borda positiva depende dos valores de R e de C, ou seja, do resistor do capacitor, conforme a seguinte equação: o tempo de retardo ou delay positivo é igual a R vezes C, aqui não é 1, é I, da corrente quiescente, e N vezes o VDD, que é a voltagem de alimentação, sobre a voltagem de alimentação mais a tensão de limiar positivo, onde a tensão de limiar positivo é de 2,6 volts para uma alimentação de 5 volts e de 5,2 volts para uma alimentação de 10 volts. E aqui temos os cálculos. A equação já foi dita, onde o TD mais positivo é o tempo de retardamento positivo dado em segundos, o R, a resistência em ohms, o C, a capacitância em farads, o VDD, a tensão de alimentação em volts, o VP, tensão de limiar positivo, e N, corrente quiescente em microamperes. Eu já vou dar o valor direto, que aí não tem problema. O TD positivo é igual a 5,385 vezes 10 a menos 7, ou seja, esse valor a gente pode escrever da seguinte forma: vamos chegar até o número 7, até as 7 casas à direita. Então a gente podemos escrever dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, das 5, 3, 8. Faltou espaço aqui, aí então eu coloco 5. Ou seja, no primeiro caso vai dar 538,5 nanosegundos. Na figura 12, temos uma maneira de fazer o retardamento da borda negativa ou da transição negativa. E aqui o circuito é um pouco diferente. Recebe a alimentação e na segunda entrada temos um resistor ligado a um capacitor. E novamente temos o ponto A, B e C. O A vai gerar essa forma de onda. O B vai gerar essa forma de onda. E o C, essa forma de onda. E aqui novamente temos nessa parte, nesse trecho desse para esse, a nossa transição negativa, para a borda negativa. O tempo de retardamento também depende de R e de C, e é dado pela seguinte equação: o tempo de delay ou retardo negativo é igual a RC vezes IN vezes VDD sobre VN, onde VN é a tensão de limiar negativo de 2 volts para uma alimentação de 5 volts. E de 3,5 volts para uma alimentação de 10 volts. E aqui temos
Deixa eu mostrar o circuito. Ligamos aqui e ligamos aqui. E aqui percebemos que o LED praticamente fica aceso, porque o tempo que ele fica fazendo a transição, ele é muito baixo. Então, a olho nu a gente praticamente não percebe essa transição, mas visualmente podemos ver se a gente não tem um osciloscópio disponível para teste. E aqui temos que o tempo de delay de retardamento negativo é de 6,4625 vezes 10 a menos 7 segundos. E vamos fazer o mesmo procedimento. A gente conta até chegar esse número ao 7. Aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocamos 64, 6,25, ou seja, no segundo caso dá 646,25 nanosegundos. Para obter uma transição tanto na forma negativa como na positiva do sinal de entrada, podemos usar o circuito da figura 13. E aqui está. Em cada entrada a gente coloca um resistor e em cada nó daqui a gente coloca um capacitor, e aqui nesse nó também, e esse capacitor é referenciado no terra. E aqui temos os 4 pontos A, B, C e D. O A vai gerar essa forma de onda quadrada, o B vai gerar essa forma de onda parecida com um dente de serra, o C também como se fosse uma carga e descarga de um capacitor, e aqui a transição negativa, e aqui a mesma coisa. Esses intervalos são as transições, ou retardo nas duas transições. E aqui está o circuito. E aqui eu vou aproveitar esse geradorzinho do outro circuito, que vai dar praticamente a mesma coisa. E novamente salientando que o tempo é tão baixo que os nossos olhos não conseguem acompanhar as piscadas do LED. E nesse caso, o que eu utilizei? Deixa eu voltar aqui. O nosso gerador de pulsos, utilizado no vídeo anterior. E nesse caso, eu utilizei resistores de 47 kΩ, capacitor de 22 microfarads, o nosso circuito integrado 4093. Aqui nesse caso eu estou utilizando LED de alto brilho de 10 milímetros vermelho, um resistor limitador de corrente para o LED de 330 ohms,
uma alimentação de 5 volts, os jumpers e o nosso protoboard para fazer a montagem. E os dois tempos dependem dos elementos das duas redes de retardo e são dados por... Essa equação já praticamente é a mesma coisa dos exemplos anteriores. E se fizerem os cálculos, vocês vão perceber que vai dar o mesmo valor. Tanto aqui. Bom, então vamos... Tempo de delay, o retardo positivo é igual a o R2 vezes o C2, e aqui não é 1, aqui é IN, a corrente quiescente, a tensão de alimentação sobre a tensão de alimentação menos a tensão de limiar positivo. E aqui o VP, aqui a tensão de limiar que é negativo ao invés de positivo. Tensão de delay ou retardo negativo é de C1 vezes R1 vezes I1, corrente quiescente, vezes a tensão de alimentação, e o VN, a tensão de limiar negativo. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê like, compartilhe o vídeo, comentem e... mais um recadinho. Baú da Eletrônica. Se vocês quiserem mandar componentes, equipamentos para que eu possa fazer um review para vocês, fique à vontade. Muito obrigado por assistir.